Salve, povo! Boa tarde para todo mundo. 19 de novembro de 2024, aula do mestrado, doutorado do Programa de Pós-Graduação Ciências do Movimento Humano, da URGS. Eu e a Flávia aqui coordenando as atividades. A professora Flávia é a professora, né? Estou aqui de convidado para falar um pouquinho sobre biomecânica e fisiomecânica da locomoção humana. Valeu, gente, aí pela atenção. Vamos lá. Sei que se vocês quiserem perguntar, lembrem de abrir o microfone e me interromper, porque sabem que eu não paro, né? Então, só retomando a parte da locomoção, na aula passada nós falamos sobre as medidas de trabalho mecânico, falei de algumas repercussões das medidas de trabalho mecânico, da importância na compreensão assim de aspectos fundamentais da locomoção, relacionados ao desempenho de locomoção, algo ligado a perguntas da biologia muito gerais, como, por exemplo, efeitos de tamanho e determinantes mecânicas da economia de locomoção, e depois, especialmente o método de Fehn e Cavanha, né? O método de Fehn, que vai fazer quase 100 anos, né? Que foi primeiramente proposto, foi a primeira tentativa de determinar o trabalho mecânico na locomoção, numa série de artigos que ele fez no Sprint, inclusive, para tentar entender os limites da produção de trabalho muscular, né? Eles tinham essa ideia usando a cinemetria, para vocês terem ideia, com câmeras de cinema da época, que tinham de melhor, né, para a época. E depois, nos anos 60, 70, o professor Cavanha vai melhorar esse método e vai usar um método um pouco mais avançado, mas ainda com câmeras e com plataformas de força, né, para as medidas de trabalho mecânico. Diga. Tartinha, a última aula tu terminou em trabalho interno e externo. Tu tá na sequência dos slides, é isso aí mesmo? É por aí mesmo. Eu estava por aqui, ó, Ih, determinação meu Deus, do. Tá, é tá, isso aí. desculpa. E não, mas valeu que tu me lembrou bem. Aí nós paramos nessa parte da determinação nesse método do FEM, né? Era um somatório de um conceito ali de trabalho externo e interno. Relembrando, o trabalho externo é aquele trabalho que tem a ver com a variação das energias mecânicas do centro de massa em relação ao meio ambiente, tendo como referencial o meio ambiente. Geralmente é um ponto no solo, no canto do vídeo, e as variações de energia do centro de massa em relação a esse referencial, o meio ambiente, vamos chamar assim, que seria o ambiente externo ao corpo, né? Esse é o trabalho externo. E trabalho interno é o trabalho relacionado às variações de energia dos segmentos em relação ao centro de massa. Então, é um referencial local, já interno no corpo. Por isso que é chamado de interno. Embora a ideia de interno, às vezes o pessoal confunde com forças internas ou externas. Não é isso. Elas são sempre medidas de trabalho externo no final, mas se denominaram como externo e interno em relação ao referencial usado. É por isso a terminologia. Tá? Então, voltando, o trabalho interno tem a ver com as energias dos segmentos em relação ao centro de massa, tá? Que é especialmente aquele nosso oscilar de braços e pernas na locomoção. Nós já vimos que os braços precisam oscilar para o controle do momento livre vertical. Nós falamos disso um pouco na parte de cinética. Né? Ele tem um papel de uma estabilidade do ponto de vista de produções de forças externas e desse momento livre vertical. Eu produzo um momento em relação do meu ponto do pé no solo com a parte do corpo lá sendo direcionada à frente, porque eu tenho que balancear a produção de um momento da perna sendo jogada pelo outro lado, a perna oposta. Então, por exemplo, quando minha perna esquerda está fazendo o balanço, ela está sendo jogada à frente, ela está se reposicionando para eu produzir trabalho contra o ambiente, o meu braço direito gera trabalho também, gera esse momento livre vertical para equilibrar o corpo. Tá? Então, eu tenho esses papéis. Tudo isso envolve ação muscular. Né? E esse trabalho mecânico interno, ele, assim, resumindo, ele vai totalizar essa quantidade de trabalho aí de ações de braços e pernas para frente e para trás. Também é um outro modo mais conceitual da gente entender
essa produção. Enquanto que o trabalho externo tem a mais a ver com as oscilações do corpo em relação ao ambiente, tá? Mostrei algo dos cálculos, né? Passei um pouco mais rápido. Aqui tem um resumo sobre os métodos, né? Para recordar, esse aqui é um artigo clássico da nossa área, Saibene e Minetti 2003, né? Onde ele faz um resumo assim das medidas. Então tem as determinações de energia cinética, de energia potencial, né? E através de registros cinematográficos, né? Onde eu vou registrar a trajetória dos segmentos corporais. E posso, se eu tenho segmentos corporais calculados, eu posso calcular também o centro de massa, com um pouquinho mais de erro, né? Mas posso também determinar o centro de massa diretamente com as plataformas de força, tá? Como eu faço, por exemplo, nas avaliações de equilíbrio estático, né? O que eu faço ali é um copy e uma determinação do centro de massa e suas oscilações laterais, anteroposteriores, médio-laterais. Durante o movimento eu também posso fazer isso, né? Durante caminhada e corrida, e determinar essa ação do centro de massa e o trabalho mecânico externo. Com o trabalho mecânico interno, eu vou só fazer isso só com cinemetria, ou hoje está se tentando, ainda com problemas de validação, sensores inerciais, tá? Nos segmentos, né? Mas a medida ainda padrão ouro para o trabalho interno são, claro, as câmeras, tá? As câmeras em 3D, lá, os mocap systems, né? Sistemas de análise de captura do movimento. Tá? E a partir dali eu vou determinar as energias do centro de massa, que vai me dar o trabalho externo, tem a ver com o somatório dos aumentos da energia externa, advinda daquelas duas energias principais, a cinética e a potencial do centro de massa, e aqui o trabalho interno, que tem a ver apenas com a energia cinética, tá, dos segmentos. Mas como são segmentos, aqui eu vou adicionar um tipo de energia cinética, que é a rotacional ou angular, tá? Então eu vou calcular a energia cinética linear dos segmentos e rotacional, tá? Sempre conceitualmente em relação ao centro de massa corporal, digamos assim. E o somatório, o trabalho interno vai ser o somatório dos aumentos dessa energia cinética. Porque vamos lembrar que durante a corrida, a caminhada em velocidade constante no plano, a quantidade de trabalho positivo é igual ao de trabalho negativo. Então, se eu somar as duas, é igual a zero, e só confirma as leis da dinâmica que é relacionadas a Newton-Euler. Então, o que eu faço é determinar a quantidade de trabalho mecânico positivo. Por isso que vocês vão ver algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, alguns autores serem um pouquinho mais precisos na denominação e falar sobre eficiência do trabalho positivo, ou quantidade de trabalho mecânico positivo, externo ou interno. Tá? Mas são sempre os incrementos positivos dessa variação de energia. Tá? Muito bem. Dito isso, aí, bom, aí atualizamos, né? Vamos então ali para a aula de hoje. Hoje eu queria mostrar para vocês um pouquinho de conceitos ainda, tá? Eu vou mostrar aqui um pouquinho de inclinação, mas eu queria mostrar um pouquinho das energias para dar tempo da gente ver. Deixa eu botar no modo de apresentação. Estou falando, e agora que eu notei. Então, estamos em slide. Aqui tem algumas curvas de energia externas, tá? Essas são em relação ao centro de massa. Eu tenho aqui, as denominações às vezes variam, tá? Por isso eu vou definir bem elas para a gente lembrar. Essa aqui é a energia cinética forward, tá? À frente seria forward, porque já inclui essa ideia de trabalho positivo. Mas é uma energia horizontal, tá? Aqui tem a ver com as energias cinéticas apenas, ali não tem potencial, porque a potencial é só vertical. E, por outro lado, tem a energia vertical, que é a energia potencial mais a cinética vertical. Mas lembrem que a cinética vertical ela é quase nula. Então, quando a gente fala sobre pêndulo invertido, é uma troca de energia cinética e potencial. Ou energia cinética horizontal, forward, e energia vertical ou apenas potencial, porque quase sempre é o total dessa energia vertical. Tá? Vejam na caminhada como elas são em oposição de fase, como eu tinha falado para vocês. Vejam na corrida como elas estão em paralelo, as duas energias. Quando somadas as duas, ponto, a cada instante do ciclo de passada, aqui nós temos dois passos, portanto, um ciclo de passada. Por isso que tem duas ondas de curva ali. As energias se repetem ao longo do passo, embora o ciclo de passada sejam dois passos. Por isso que eu tenho duas ali ondas de energia.
tá? Importantes no solo. Tá? Eu tenho aqui aqui uma oposição de fase, onde o modelo pendular se ajusta bem aos dados experimentais, tá? E explicam por que a curva de energia total ela é muito suavizada. Tá? Vejam aqui, as ondas são pequeninhas, né? O somatório dessas duas dão um resultado que é muito atenuado, digamos assim. Isso resulta numa minimização do trabalho mecânico todo produzido muito grande por uma via pendular, tá? Que chega até aquilo que eu falei, os 65%, 70% do trabalho total gerado durante a caminhada, tá? E na corrida é o contrário, elas são somadas e aí se aumenta, né, a variação de energia. A energia total do centro de massa é muito grande. A questão aqui é que boa parte dessa energia total aqui, que é gerada, energia aqui, trabalho negativo e trabalho positivo, né, que significa fase de frenagem, primeira metade do contato do pé no solo e segunda metade do contato do pé no solo na corrida, ela advém de uma energia, de uma origem que se costuma dizer que é passiva, porque eu tenho uma energia elástica ali sendo utilizada, e isso é denominado passivo, porque ele não advém da parte ativa da geração de força, que é os músculos contraindo, quebrando ATP, etc., né? Fazendo as pontes cruzadas, gerando o trabalho muscular, digamos. É por via passiva. Tá? Isso tanto em músculos quanto em tendões que respondem por toda essa variação. A gente não sabe exatamente quanto é, mas o que nós fazemos é tentar verificar essas curvas fazendo uma analogia a um sistema massa-mola, tá? Ideal. E a partir dali a gente tem as melhores determinações de como está funcionando esse mecanismo elástico na corrida. Tá? Aqui tem uma simplificação dos modelos também, em modo conceitual. Então, aqui eu tenho na caminhada um sistema que se costuma dizer rígido, onde aqui tem a perna, uma analogia a uma perna, né, uma idealização do corpo como um sistema pendular invertido, onde o segmento aqui, a perna, ela é rígida, e ela faz uma onda, uma varredura aqui, essa trajetória aqui do centro de massa, que seria algo próximo ao quadril, não é exatamente no quadril, um pouco mais acima, mas essa analogia é feita quando eu estou em passo simples, é fácil de notar isso, como eu tinha falado para vocês na aula passada. E a partir dali vem aquelas variações de energia que a gente viu na curva anterior, que é bem importante. Então ali eu tenho um paradigma locomotor que é do pêndulo invertido. E aqui eu tenho um paradigma que é do segmento ele idealizado como um segmento complacente. Então ele se deforma aqui, né? E através dessa deformação eu uso propriedades viscoelásticas de músculo e tendão que vão responder por isso e consigo armazenar e reutilizar energia, como um pogobol. Não sei se vocês são da época do pogobol, mas era aquele negócio que a gente botava os dois pés em cima, a bola em cima, outra embaixo, a gente botava ali e ficava saltando. Então a gente deformava aquilo e reutilizava aquilo e saltava bastante com isso. Tinha alguma energia elástica. A gente tem isso é uma idealização do corpo, claro que a gente não tem o pogobol exatamente nos pés, mas eles estão distribuídos nas unidades músculo-tendão e respondem em várias semelhanças ao pogobol, tá? Porque a gente armazena e reutiliza energia nessas duas fases. Tá? Então, eu tenho as variações de energia aqui resumidas, que são das energias do centro de massa, que são somadas, aquela baita curva, mas que elas se transferem em energia elástica, como eu expliquei para vocês na aula passada. Aqui eu tenho transferências de energia, mas eu quero passar para vocês aqui a ideia, pela questão de tempo, a gente focar nos métodos assim experimentais, como a gente mede aquilo ali. Eu mostrei para vocês as curvas, a gente viu o resultado delas, mas como eu avalio o mecanismo pendular? Fazendo o quê? Calculando as variações de trabalho positivo só forward, só daquela primeira curva que a gente viu ali, anterior aqui, espera aí que eu passei aqui. Então, a energia forward, calculando só as variações positivas, então essa parte aqui toda que se eleva, toda essa parte que se eleva, eu junto toda essa energia, aqui é 50 joules, isso aqui deve ser uma elevação de uns 30 joules, no ciclo todo deve dar uns 60 joules. Depois, eu calculo o trabalho vertical,
que tem a ver com essa parte aqui, só as variações positivas, então também desse ponto até esse aqui, daqui até aqui, e depois eu calculo as variações positivas, que aqui é um pouquinho mais complicadinha, de todas essas ondas que se elevam. E anoto tudo isso na minha análise, eu calculo isso no meu programa lá computacional. A gente roda aí esse sinal e para calcular. E é exatamente essa questão. E aí, jogando isso na equação do recovery, a gente vai ter um cálculo de uma recuperação total disso. A gente subtrai pelo trabalho externo, que é daquela curva inferior, que eu acabei de dizer que é aquela suavizada, tá? E aí jogo aqui o numerador de novo, parecido aqui, desculpa, o denominador aqui parecido com o numerador, e daqui eu vou ter o recover, eu vou saber o quanto eu calculo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se meu sistema fosse um pêndulo perfeito, fosse ideal, pêndulo como aquele da PUC que eu falei para vocês, só que do ponto de vista inverso, o que eu teria ali? Eu teria o que acontece? Um trabalho externo aqui seria exatamente zero. Vejam aqui na figura. Se eu tivesse Vejam que já é muito simétrico, né? Mas alguma coisa escapa e quando eu somo as duas curvas tem um pouquinho de variação. Mas se fosse perfeito, umas meia ondas aqui, daqui para cá, simétricas, espelhadas, como um pêndulo acontece, isso aqui seria uma linha reta. Eu não teria variação de energia, não teria trabalho. O trabalho seria zero do sistema. Ele seria totalmente assumindo uma transdução de energia, né, perfeita, coisa que nunca é, né, porque sempre tem alguma perda. E, bom, imagine no nosso corpo, né, e mesmo assim funciona bem, né, chegamos a 70% de efetividade desse sistema, tá? Então, ali o trabalho externo seria zero. Aí vamos voltar para a equação. Imaginem aqui um zero no trabalho externo, cancelem essa parte. O que eu teria? Eu teria um somatório de algo dividido pelo mesmo valor. Vejam que o numerador e o denominador seriam iguais. Uma coisa dividido por outra seria igual a 1, né? Porque eles seriam iguais. Vejam que os valores são iguais. Isso aqui, 1 vezes 100, seria 100% de recovery. É aquela ideia. Aí me dá a função pendular, entendeu? No total. E é isso que a gente avalia, que eu vou mostrar alguns dados para vocês. É dessa forma, matematicamente. Aqui a gente tem a curva, essa de energy recovery da caminhada, em várias velocidades. Vejam que na corrida é bem baixo. E aqui um efeito de tamanho. Aqui eu já mostro uma aplicação, um pouquinho desse mecanismo pendular. Ele depende do tamanho da perna. Porque imaginem um pêndulo pequeno vai oscilar lateralmente pouco. Se eu tiver ele grande, ele vai oscilar a uma frequência muito parecida, só que uma oscilação bem maior, né? E isso vai se repercutir em velocidade à frente, a velocidade de marcha, tá? E é por isso, é por essa definição do mecanismo pendular, é porque pessoas grandes caminham geralmente em velocidades maiores, né, em seus ritmos autoselecionados. Tá? A coisa interessante dessa figura, que o Saibene e Minetti vão demonstrar, é que crianças ali, a partir de 1 ano, é um pouquinho mais, quando elas já estabelecem uma caminhada, tá? Isso depois foi estudado, tinha até 3 meses para eles estabelecerem um pêndulo perfeito, um estudo de Laquaniti, demonstraram isso. Mas ali, mais ou menos de 1 ano até 12 anos, ou seja, quando há um crescimento enorme, tá? E também quando se avaliam populações específicas, aqui são de pigmeus, tá? Era vinha de uma etnia africana que eles avaliaram, e anões, tá? Quando tu coloca todos os dados de recovery pendular, daquela equação lá que eu mostrei para vocês, em várias velocidades, o que acontece? Aqui em função da velocidade, mas vejam que essa velocidade vem com uma unidade estranha, não é metros por segundo nem quilômetros por hora. Isso aqui é o que a gente chama de número de Froude. É uma forma de eu expressar a velocidade normalizada por tamanho. O que eu faria era pegar metros por segundo e dividiria por estatura. Isso seria uma maneira de eu normalizar de forma simples, mas isso seria uma medida isométrica. O que se costuma fazer é utilizar uma teoria que se chama teoria das similaridades dinâmicas, proposta por Alexander, e normalizar por uma função alométrica, ao invés de isométrica. Isso significa, alometria significa uma medida diferente.
Então, isso aqui é utilizado, essas estratégias alométricas de predição, é quando eu sei que a relação da minha função de marcha ou energética, do que eu estiver avaliando mecanicamente ou energeticamente, com o parâmetro fim, que é a velocidade, por exemplo, de marcha, ele é uma relação não linear. Então, eu não posso usar uma escala linear, eu tenho que usar uma escala não linear ou alométrica, se chama. Tá? Isso é muito comum nas expressões de energia, mas também é usado para velocidade de marcha. Esse aqui é um bom exemplo, o número de Froude. Tá? Quando eu coloco normalizado por tamanho, todos, vejam que a curva ela obedece um padrão. Eu acho que até a função que eles fizeram aqui não é a melhor, porque a curva ela é um pouquinho mais baixa. Mas, de qualquer jeito, o Alexander vai mostrar lá desde os anos 70 que em toda a locomoção terrestre, em animais cursoriais, tá, que tem uma boa função, digamos assim, de locomoção, a velocidade autoselecionada é relacionada à velocidade onde se despende menos energia, que a gente já conversou isso em aulas anteriores. E o valor é de 0,25 no número de Froude. Aqui não aparece bem, né? Porque parece que a curva pica um pouquinho mais para cima. Mas se vocês verem a distribuição dos pontos, podem ver que é um pouquinho anterior ali. Mas o que acontece? Independente do tamanho, todos vão ter uma velocidade onde o mecanismo pendular funciona melhor, a em torno de 0,25, tá? Em torno desse valor. Ou seja, é uma função de tamanho, né? Então é isso. Quando a gente vê um pai caminhando com a criança ao lado, né, muito menor, é claro que um deles, no mínimo um deles, vai estar fora da sua velocidade. Ou a criança está quase correndo para seguir o ritmo do pai, ou o pai está se arrastando para ir no ritmo da criança. Então, isso demonstra essa questão. Ou seja, quando eu for fazer avaliações onde efeitos de tamanho são importantes, eu deveria, né, controlar esses efeitos de tamanho para colocar eles em condições dinâmicas semelhantes. Tá? Bom, aqui está uma aplicação. Depois eu tenho avaliações que são um pouquinho mais aprofundadas de congruidade, tá? Que é é um mecanismo para tentar explicar algum detalhe do mecanismo pendular. Isso aqui significa qual é a fase de todo o ciclo da marcha em que as energias cinéticas, a cinética e a potencial do centro de massa estão flutuando em modo paralelo, iguais, tá? Então, quanto eu mais estiver em paralelo, como é o caso da corrida, eu tenho uma congruidade grande, tá? Por isso o valor é alto lá, corrida alto, que significa que o mecanismo pendular está muito baixo, não tenho troca de energia. E na caminhada isso é muito baixo, ou seja, quanto menor é esse valor de congruidade, mais pendular eu sou, mais eu tenho chance de ser pendular, tá? Uma medida que a gente avalia aí. A outra é o deslocamento de fase, ou phase shift, tá? Que indica o pico e o vale, aí tem mais de uma maneira de calcular, mas é o pico e o vale, o quanto estão alinhados ou não, tá? Das duas curvas. Para eu ter um pêndulo invertido, eu deveria ter elas bem alinhadas, o pico de uma com o vale da outra curva. E aí eu teria um pêndulo, embora eu não saiba de todo o comportamento. Então, por isso ele é um pouco limitado, mas ele é uma medida que é muitas vezes usada, tá? O phase shift. Essa aqui é uma aplicação em sapos, mas eu não vou ficar explicando esses casos, porque ali eles determinaram um terceiro tipo de marcha. Eu vou focar na locomoção humana aqui por questão de tempo também. Aqui eu tenho um artigo um pouco mais atual, 2020, onde se utiliza essas análises de novo, e uma das confirmações de quando o pêndulo está funcionando muito bem na caminhada é quando a produção de trabalho forward, né, aquele horizontal ligado à energia cinética, é semelhante ao trabalho vertical, ao trabalho devido às variações de energia potencial, tá? Então, essa não é só uma coincidência, essa semelhança de valores também é um aspecto importante na determinação. E depois a gente usa isso em algumas aplicações para entender essa mecânica de marcha de maneira mais profunda, a quantidade desses trabalhos, se estão semelhantes ou não. Tá? E é onde acontece o maior recovery. Tá? Aqui é uma curva só para exercitar a análise de gráfico. Aqui tem o ECG, seria a energia do centro de gravidade ou centro de massa. Tá? Onde vejam que a curva, que é aquela que a gente tinha visto antes, que é um pouco achatada, enquanto que a energia cinética e a potencial, elas estão em oposição de fase, tá? Em três velocidades. Aqui é uma velocidade relativamente alta,
né? Aqui é um pouco maior, se não me engano, que eu não estou enxergando. Isso não, não é maior. Eu botei alguma coisa errada, gente. 1,56, já nem lembro. Eu tô. Não, aqui é menos, é 5,6 é aqui, tá? É aqui nessa aqui de baixo. Essa 2,29 é alta, tá? Então seria em torno de 8 quilômetros por hora. Viajei na maionese. E aqui, à direita, aqui eu tenho a curva 2,5 quilômetros por hora, tá? Onde eu tenho, o que que acontece, pessoal? No ponto em que a velocidade é ótima, ali intermediária, que a gente já falou disso, 4,5 km por hora, por aí, 4, dependendo do tamanho, da estatura, o que que acontece? Em velocidades mais baixas, mais patológicas, pensando isso no adulto, tá? Agora, lembrem disso, no adulto. Se eu tenho velocidades abaixo da ótima, onde o pêndulo não está funcionando bem, eu tenho muita energia potencial, maior do que as variações de energia cinética. Então, eu gasto mais energia para oscilar meu centro de massa, tá? E sou lento e produzo pouca energia cinética, tá? E aí tem um desequilíbrio, meu pêndulo não funciona bem. Quando eu estou em velocidades acima da autoselecionada, agora o outro extremo, tá? Eu estou a 6, 7 quilômetros por hora, tá? 6, 7 quilômetros. Estou numa caminhada de treino aeróbico para pessoas que querem melhorar a capacidade aeróbica através de caminhada. Eu tenho que fazer geralmente em velocidades ali 6, 7, 8 quilômetros por hora, quase bem próximo da transição. Nesses casos, a energia cinética é maior do que a potencial. Tá? Ali eu tenho muita variação de energia cinética. Eu tenho frenagens e reacelerações altas e minhas variações de energia potencial são menores. Feito. Aqui tem uma representação disso, no ponto ótimo aqui, a razão de trabalho forward e vertical, né, fica próximo de 1, que é esse valor aqui, tá? É essa linha aqui. Tá? E depois, esses aqui são outros dois parâmetros ligados ao equilíbrio das energias de pico e de vale, né, do shift phase, tá? Que também são otimizados. Mas é um detalhamento matemático, não vou me adentrar. Só entendendo essas razões, acho que já é uma mensagem bem legal da parte de marcha, que vai implicar em recovery e minimização de trabalho externo, como a gente comentou. Tá? Eu tenho também a transdução pendular, é uma outra medida, só que é ponto a ponto, aí não é de todo o ciclo de passo. Aqui eu consigo enxergar onde está acontecendo o pêndulo. Uma boa aplicação disso, eu acho que eu já comentei com vocês das mulheres africanas carregando carga, não? Não. Né? Então, aqui tem tal dado, tá? Aqui são as mulheres africanas versus um grupo controle, que não era habituado a carregar carga, tá? Onde o pêndulo invertido ponto a ponto, nos dois passos, tá? Se mostram melhores para as africanas, que tem relação com aquela minimização de energia delas. Até 20% da massa corporal, elas não gastam 1 joule a mais de energia para carregar. Elas melhoram o pêndulo por uma estratégia de treinamento, um aprendizado contínuo ali, que elas fizeram esse modo de locomoção mais econômico. E se nota que é na fase descendente, porque aqui eu tenho a fase ascendente da energia, da minha variação do passo, e depois a fase descendente do passo. Tá? E aqui a diferença. Essa pequena diferença, mas não é tanto. Isso é bastante em termos energéticos, que vão implicar naquele dado que eu comentei para vocês. Tá? Isso aí é Cavanha et al. 2002. Outra aplicação desses conceitos de pêndulo. Aqui são curvas de energia externa, tá? Sempre ligadas ao trabalho externo, que está ligado ao mecanismo pendular, com a caminhada nórdica. Tá? Esse foi um estudo que teve relação com o meu primeiro pós-doc, quando eu recém tinha chegado da Itália, comecei a ser professor na URGS, e aí em questão de um ano e meio, eu fui convidado para ser pós-doutorando num grande centro de pesquisa aqui que avalia esportes de inverno no norte da Itália, em Rovereto, exatamente, onde eu tenho colaboração até hoje e tal. E ali a gente desenvolveu o estudo onde determinamos esse mecanismo pendular usando a caminhada nórdica. Se sabia que a caminhada nórdica já, quando a pessoa usa bastões com a técnica correta da caminhada nórdica, aumentavam velocidade, mas não sobre esses aspectos energéticos. E aqui tem a questão. O que acontece? Aqui tem um certo paradoxo. Quando eu uso bastões, sempre em comparação com bastões de caminhada nórdica versus caminhada livre, tá? Essa era a comparação feita.
avaliamos ali a 4 quilômetros por hora. O que acontece? Com a caminhada nórdica, vejam que a energia potencial, aquela vertical, com a caminhada nórdica, a linha cheia aqui, as variações são maiores do que na caminhada livre. Tá? Claramente, a gente é mais oscilante com a caminhada nórdica. Nós aumentamos o comprimento de passada e, consequentemente, a nossa oscilação do centro de massa vertical é maior. Tá? A energia cinética não é tão claro isso, até tende a ser um pouquinho, mas é muito semelhante, embora aqui pareça que é um pouco maior, mas os resultados médios davam semelhantes entre nórdica e... Só que acontece, opa, eu estou sem energia, espera. Aí, se eu ficar sem energia, esse computador liga só depois de... Espera um pouquinho, gente, desculpa. Ufa. Só faltava essa. Eu me preparei aqui e esqueci de ligar esse carro. E tá. Olha só. O que que acontece? Então, as variações de energia são maiores com bastão, só que tem uma coisa. Vejam aqui a mínima e a máxima da potencial e da cinética. Vejam que quando eu estou caminhando livremente, elas estão um pouco defasadas. Quando eu uso bastões, eu adiciono energia cinética dos meus braços, eu uso os braços como propulsores, usando a técnica correta, que é com o bastão mais inclinado do que a técnica normal. Quando as pessoas usam sem treinamento, elas usam muito verticalizados os bastões, usam mais para sustentação. Quando usam a técnica correta da caminhada nórdica, não vou dar os detalhes, mas dos grandes mistérios dessa caminhada nórdica é que a gente usa uma técnica que eles aprenderam com a técnica clássica do esqui nórdico. É de lá que vem essa questão do uso desses bastões, que é com o braço, o cotovelo estendido e a produção de força implica numa propulsão, porque o bastão fica inclinado e quando faz força, joga o corpo à frente, seria a reação, né? Então, ela é muito mais propulsiva, digamos, à frente. E isso faz com que essas energias estejam bem mais equilibradas. Nós avaliamos esse deslocamento de fase, né, que é o shift phase, a gente avaliou isso, phase shift, e avaliamos o recovery, tá? E verificamos, aqui também aparece, ó, com a caminhada nórdica, a transdução de energia pendular, ela é bem maior em algumas fases aqui, exatamente nesses pontos aqui de equilíbrio, ela é bem maior. Isso vai resultar num pêndulo invertido melhor. E aí, tendo um pêndulo invertido maior, esse aqui é o paradoxo. Eu produzo mais energias, eu sou mais oscilante, tenho uma caminhada mais, em italiano se diz pimpante, né? Mas a produção de trabalho externo é semelhante, porque o pêndulo invertido compensa essas variações com uma troca de energia mais efetiva, tá? O trabalho externo é igual. O que muda no mecanismo, na caminhada nórdica, é que eu tenho o trabalho interno maior de braços, e acaba que o meu gasto de energia é maior. O que é interessante da caminhada nórdica, que eu vou colocar um caso mais funcional, que eu acho que é interessante. O paradoxo que o pessoal usou muito na Europa para vender a técnica da caminhada nórdica e que está alcançando o mundo, tem grupos, né, de caminhada nórdica por todo que é lugar, tudo que é continente, que é o seguinte, tu aumenta, então, o trabalho mecânico, né, tu acaba gastando mais energia, porque tu usa mais braços, tá? E aí gera mais trabalho interno, de braços especialmente, e é por isso que fecham as contas da metabólico com mecânico, mas é, a questão é que a percepção de esforço é semelhante, é igual. Então, as pessoas gastam mais energia com uma percepção de esforço igual. Isso nas teorias atuais de fadiga, isso é muito interessante, tá? E em parte dizem que tem essa relação, mas eu também acredito que tem outros fatores. O fator de segurança, as pessoas usarem bastões também como uma técnica assistiva de baixa complexidade, usar também o fato de ser outdoor também, que tem implicações muito interessantes, né, para a saúde e tal. Então, está se estudando muito essas questões. Tá? Mas essa é uma característica interessante do paradoxo energético com o perceptivo. Tá? Corrida, vamos falar um pouquinho de corrida. Vejam esse caso de squat jump. Tá, esse eu vou parar porque eu acho muito legal esse vídeo. Vejam um exemplo de squat jump. Pessoal que está acostumado a avaliar atleta, vejam esse atleta. Vejam quantas vezes ele salta a altura dele.
A Daiane está quase dormindo, né, Daiane? Com um vídeo de ratinho saltando, aí é demais, né, guria? Tu já estava com sono, o pessoal aí Melhor redobra o café aí. Esse aí é um rato canguru australiano, tá? Esse animal é um dos animais mais saltadores. Ele parece ser melhor até do que o canguru mesmo, tá? Mas é um rato canguru, né? Olhem a potência desse animal. Ele está em squat, ele não usa nem energia elástica, ele tem muita potência muscular, tá? Mas e depois ele usa a arrancada dele. Vejam que ele cai no solo já imprimindo energia para se jogar à frente. E vai, né? O passo dele é extremamente longo, é várias vezes o tamanho dele. Isso é uma forma de medir, né, normalizando o tamanho, é só verificar o tamanho dele e quantas vezes ele salta. Aí a gente tem uma ideia do que ele faz. Ele salta 4, 5 vezes o tamanho dele. Imagine nós. Nós saltamos 50 centímetros, né, pessoas de 2 metros, e já achamos muito, né? Então, vejam essa capacidade desse animal, tá? É extremamente importante, né, para estratégias de sobrevivência e por aí vai. Aqui tem a curva de corrida de novo. E vejam que aqui aparece a terceira curva de energia, que eu já comentei para vocês, aqui aparece estimada, tá? Energia cinética e potencial, por Bioener. Bioener é também um ex-aluno do professor Taylor, de Harvard, que eu comentei para vocês, que colaborou durante alguns anos com Cavanha, foi editor-chefe da Journal of Experimental Biology durante vários anos. E aí vejam só como ele faz essas trocas de energia do centro de massa, que a gente já viu a curva, tá? Que resulta numa energia total muito alta, mas vejam como ela é contrabalanceada por essa energia elástica, essa terceira curva aqui elástica, aquilo que eu comentei para vocês. Então, quando eu reduzo uma energia cinética no início do contato e meu centro de massa desce também, então, reduzindo a energia potencial, tudo trabalho negativo, frenagem, excêntricas, vejam que boa parte dessa energia não se perde, ela se armazena em forma elástica, potencial elástica, e depois é reutilizada. Então, boa parte dessa energia positiva aqui, ela advém dessa energia elástica que é perdida, que na verdade não é perdida, é transformada em velocidade e altura, tá? E aqui fecham a conta, em parte, desse mecanismo elástico. Agora eu vou falar para vocês uma forma assim muito conceitual, muito da fisiologia para entender o mecanismo elástico. Tá? É, é sempre uma idealização de um sistema físico. Nesse caso, nós vamos ter um sistema massa-mola. Tá? Massa-mola, eu vou tentar mostrar já, é esse sistema aqui. Então, é geralmente um sistema muito simples, linear, onde eu tenho um corpo sobre uma mola. Tá? A mola é com peso negligenciável, tem aquela coisa, ela oscila e durante essa oscilação armazena, reutiliza energia e mantém esse sistema continuamente. É uma outra forma de movimento, digamos assim, com transdução de energia, mas é nesse caso por via elástica, né? E ali entra, por exemplo, a lei de Hooke que explica esse funcionamento, que tem a ver com rigidez e também com a força da mola. Depois disso, a gente deriva isso para a energia elástica, tá? Que é simplesmente a primeira derivação da posição, tá? Que é elevar ao quadrado dividido por 2, e eu vou ter uma energia elástica desse sistema. Mas é dependente dessa constante de rigidez e do quanto de força que tem essa mola durante essa oscilação. Mas vamos voltar aqui para o corpo humano. O que acontece? Eu tenho, então, essa oscilação vertical, tá? E aqui eu tenho a força de reação do solo vertical da corrida. Tá? O que os autores primeiros que vão definir isso, McMahon, Cheng, professor Cavanha e um terceiro que eu não lembro agora, Blickham, tá? No início dos anos 90, final dos anos 80, fazer uma analogia desse sistema massa-mola, onde eu tenho uma fase que vai se chamar de aéreo efetivo, que é a fase vermelha da oscilação, e uma em contato efetivo, tá? Tiae e Titie, agora com um acento italiano mesmo, que foi o jeito que eu aprendi com o professor Cavanha, e ele manteve essa nomenclatura que era italianizada super nos textos em inglês também. Então eu vou me atrever a manter esse negócio. E o que vai acontecer? Vejam a curva de força de reação vertical, a clássica curva de corrida, onde tem um pico claro, então aqui é uma técnica retropé, tá? Que é onde fazem 70%, 80% dos corredores naturalmente, tá? Tem esse pico,
depois a curva maior aqui, mais ativa, e depois reduz. E aqui eu tenho uma forma de normalizar essas forças de reação do solo que a gente falou, que é simplesmente colocar, ao invés de newtons, botar por vezes o peso corporal. Então, uma vez o peso corporal seria aquela força que é quando eu subo na balança, então aquela força, então me dá uma ideia até, e eu normalizo efeitos de tamanho daquelas curvas, aqueles dados cinéticos. E aqui vem a questão. Aqui, o X da questão é aqui. O ponto de equilíbrio do sistema massa-mola é quando quando o corpo está sobre a mola em repouso, que tem uma força-peso exatamente ali. Esse é o ponto de equilíbrio dessa oscilação dessa mola. Essa mola ela é presa ao solo e ela oscila em torno desse ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio não é força zero, porque nunca está em força zero, é força-peso. Tá? Por isso que aqui tem uma linha onde vai ter uma fase vermelha e uma fase preta aqui, que vão ter relações com essas oscilações que eu comentei para vocês. Vamos lá. Então, no caso, quando eu toco o pé no solo, a minha força de reação do solo, ela não está em 1 exatamente, ela parte do zero. Eu estava no ar, tinha força zero, e vai até 1, e toda essa fase aqui, essa força de reação do solo, ela é menor do que a força peso. Tá? Então, eu vou definir que isso aqui é uma fase aérea efetiva, mesmo que esteja em contato, porque ela está abaixo do ponto de equilíbrio, tá? Do sistema. Depois eu vou estar acima, minhas forças de reação do solo vão estar acima desse ponto de equilíbrio. Então, eu vou estar em contato efetivo. Eu vou dar esse sobrenome efetivo para não confundir com a fase aérea e contato tradicional, a real, biomecânica, tá? Mas ligado ao sistema massa-mola, tá? E momentos antes de tirar o pé do despregue, né, de eu retirar o pé em contato com o solo, eu vou ter a minha fase aérea efetiva, que vai estar abaixo e vai durar até o próximo ponto de equilíbrio. Tá? E aqui eu vou ter a TAE, TIAE e TITIE. Daqui que vão se formar essas duas fases importantes, que em vários momentos eu vou mostrar para vocês que ela é mais definidora de parâmetros de eficiência e tal do que as medidas clássicas biomecânicas, quando eu quero me relacionar com o mecanismo elástico. Tá? Esse aqui é o segredo. Daqui também se denomina que a oscilação do corpo, ao mesmo instante em que eu tenho essa fase de contato aqui, depois eu tenho a fase aérea real, mas a aérea efetiva aqui, eu vou ter também a oscilação do centro de massa, a oscilação inferior do centro de massa e a superior. Então, quando eu tenho muita força aqui, meu centro de massa está fazendo essa trajetória inferior. E quando eu estou no ar aqui, meu corpo está fazendo essa fase superior. E aqui vem uma questão chave. Um momento que meu modelo ele não representa o modelo teórico é quando eu estou na fase aérea. Porque na fase aérea, eu não estou colado com o pé no solo, como é no sistema massa-mola aqui. Tá? Então, nessa fase aérea aqui, eu vou quantificar ela, mas eu vou ver que tem parâmetros ali que não tem nada a ver com o sistema elástico. E realmente não tem nada a ver. Quando eu estou no solo, no ar, meu sistema elástico funciona pouquíssimo. Talvez até tenha alguma coisa, mas ele é pouquíssimo, ele não é onde acontece ali o modelo, tá? Então, quando eu vou representar o tempo da frequência do sistema ressonante, eu vou pegar só a fase em que tem relação maior com o sistema massa-mola, que é quando eu estou em contato. Quando eu estou pressionando a mola, que é a oscilação inferior desse ciclo. Tá? E por isso que a frequência ressonante do sistema vai ser o tempo de contato efetivo vezes 2, onde eu vou estimar a segunda fase. Então, a frequência do sistema ressonante vai ser 1 sobre 2 vezes o TTE. Tá? Lembrem disso. Qualquer tempo de um fenômeno é sempre a recíproca ou o inverso da sua frequência. Então, a frequência do sistema vai ser o inverso de 2 vezes o tempo de contato efetivo, que é o que estou mostrando aqui nessa equaçãozinha. Tá? Isso é a frequência do sistema ressonante na corrida. E vai ser um pouquinho diferente da frequência de passo, porque ali varia o tempo aéreo, às vezes vai variar, e aí eles podem não estar da mesma forma. Eu vou mostrar depois para vocês. Tá. Diga! O Brian tem. Sim, Professor, a diga. energia inicial ou a energia cinética são diretamente proporcionais à altura, tipo, a fase de voo da corrida,
tipo, a face aérea, elas seriam diretamente proporcionais. Não, a quantidade delas só, não. É Porque, verdade, tipo, sim, que quando eu, espera aí, quando eu aumento a velocidade, cada vez que aumento a velocidade da corrida, meu modelo elástico melhora, tá? Ele cada vez ele melhora e eu vario mais as energias. Então em certa forma é proporcional, tá? Ela é proporcional. Mas se eu comparo duas pessoas que estão correndo na mesma velocidade, simplesmente quantificar o trabalho mecânico de origem potencial ou cinética, ele não é o melhor definidor. O que vai ser melhor vai ser os detalhes dessa produção de energia em relação ao sistema elástico que eu vou mostrar para vocês agora. Por exemplo, uma coisa mais geral, tá, Brian? O próprio TTE com TAE. Nós vamos ver que só a relação desses dois tempos ela já vai ser um marcador indireto de mecanismo elástico, um marcador central do mecanismo elástico. Eu vou mostrar para vocês depois, tá? Essa forma que tu está dizendo, tu vai ver que não é bem assim. Tem alguns outros detalhes um pouquinho mais pontuais que vão te dar essa variação. ali diria que vai diretamente proporcional, então, aqui entre maior fase de voo seria maior peso da pessoa. Segundo eu tenho entendido, quando a gente está correndo, está levando até 7 vezes o mesmo peso com cada pisada, por assim dizer. Daí isso vai gerando uma face elástica proporcional à amplitude. Pode ser assim? Olha, a questão do peso, ela, assim, tu falou várias coisas assim, em sequência, mas deixa eu ver, e eu tô meio fadigado, né, pela hora da noite aqui para mim. Mas olha só, Brian, a questão do peso, ela não é central, assim. Tem pessoas que saltam com relativamente menor peso do que outras. Não, é, não tem a ver com isso, mas eu acho que vai dar tempo para eu te mostrar. Segue o meu raciocínio aqui. Não tem essa simplificação que tu está tentando fazer, ela ainda está muito geral. Tu vai ver que tem detalhes. Por exemplo, uma coisa que tu começou dizendo que eu acho que está certo, tá? Se a pessoa tem um tempo aéreo grande, isso, quando é relacionado ao TTE, tá? Quando o TAE é muito grande em relação ao TTE, isso é um marcador bom elástico. Tá? Mas depois tu falou da questão do peso, assim, depende muito mais do funcionamento das unidades músculo-tendão, tá? E claro, a gente sabe que tem casos que não, sei lá, obeso geralmente já não saltam tão bem, tem reduções, mas aí são coisas meio paralelas, né? Mas a questão é muito mais ligada ao funcionamento de unidades músculo-tendão, tá? Que mecanicamente a gente vai observar aqui, a gente não vai medir direto. Tá? Hoje, até depois eu vou falar para vocês que tem algumas medidas diretas confirmando essas teorias que eu estou mostrando aqui. Mas, por enquanto, é um comportamento integrativo do corpo todo. Tá? Mas tem relação não com o peso, tem, por exemplo, com o tempo aéreo efetivo maior, que tu falou no início, né? Tu disse, se a pessoa tiver um tempo aéreo maior, sim, o aéreo efetivo maior em relação ao seu TTE, isso é um bom sinal elástico. Tá? Eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês sobre isso. Te respondi, Brian? É que tipo, realmente é bem complexo, porque isso traz muita fórmula, traz muita coisa junto. É tipo, se tu não leva uma coerência, você perde. Sim, sim, mas é isso que eu te digo. Eu estou tentando falar até agora a única equação que eu te mostrei foi uma divisão, uma frequência ressonante. Por enquanto é puramente conceitual e realmente não é simples, mas é uma relação conceitual, não precisa decorar fórmula. Mas se entender alguns parâmetros, tu vai entender questões chaves. Depois, claro, que tem que medir, né? Essa que é a dificuldade. Medir o tempo aéreo efetivo é difícil. Depois eu vou mostrar para vocês, por exemplo, tempo só de contato de salto tem a ver com índice de reatividade de saltos verticais. Só que é uma medida muito indireta. Eu estou mostrando para vocês o que é essencial. Depois vão ter formas mais simples de estimar isso, tá? Mas por enquanto é muito conceitual, tá? Não tem tanta fórmula, não te assusta, porque eu não te mostrei fórmula. Quer dizer, eu te mostrei umas rápidas lá do trabalho mecânico, mas passei bem reto. Eu tentei mostrar para. Lembrem sempre, gente, isso é importante que o Brian falou.
Até para a gente não... Aqui eu digo que é um raciocínio fisiológico. Vocês têm que entender, primeira coisa, como profissionais em ciência do movimento humano, é entender os conceitos, que modelos conceituais. Depois vão ter modelos físicos que ajudam a ilustrar, mas é o conceitual principal. E depois tem equações. Se quiser alguém... Mas primeiro é entender o conceitual, porque é isso que nós vamos poder até depois ter relações com a prática. Não é fácil mesmo, mas vão ter relações. Por exemplo, essa, o tempo aéreo é maior. É claro, se tu vê o rato canguru saltando, claramente tu vê. E a gente nota quando uma pessoa é reativa, né? Ela tem pouco tempo de contato e muito tempo aéreo. Esse é um sinal. E a gente vai ver no idoso, quando eu estudei no meu doutorado, a gente via que o idoso não tinha isso, e era uma mola cansada, que a gente dizia. E ele não tinha tempo aéreo, e aí a repercussão disso era uma frequência de passada altíssima, porque ele não, né? Então, essas coisas fechavam, mas isso era conceitual, e eu só observando consigo. Um treinador também treinado com o olhar, ele já pode perceber algumas coisas. Depois, claro, que vai chegar num certo ponto que precisa ter algumas medidas, né? E tem, tá? Tem muitas simples, com o RAMATI, que a gente está vendo com o Matheus, por exemplo, são medidas do mecanismo elástico que são muito fáceis, com um celular tu consegue fazer algumas estimativas do mecanismo elástico. Mas é importante entender os conceitos, que aí vocês vão usar melhor esses atalhos aí tá? Mas não te assusta não com as equações aqui, que eu tento fugir o máximo possível ao longo dos anos, porque realmente, quando eu comecei como doutor jovem, até um bom exemplo, né? Meu Deus, eu estava dentro das rotinas, então eu largava as rotinas porque achava que era mais fácil. Depois, com o tempo, fui entendendo o que podia ser mais fácil realmente para o nosso campo, aí invertir as coisas, né? Depois tem equações mais profundas e tal. Pessoal, então, a primeira mensagem que eu queria mostrar para vocês, a relação do tempo de contato efetivo e tempo aéreo efetivo, tá? Até entre 11 e 13, vou botar um número mágico, 13 quilômetros por hora em adultos, tá? O tempo de contato efetivo e aéreo efetivo são iguais. Depois de 13 km por hora, 14, 15, 16, começa a ter uma dissociação, uma assimetria. O tempo aéreo efetivo começa a ser maior do que o tempo de contato efetivo. E essa é uma sinalização do mecanismo elástico. Vou dar um exemplo para vocês. No estudo nosso, lá do meu doutorado, nós avaliamos idosos com um pouquinho mais de 70 anos versus jovens de 20, 25 anos. E vimos que quando os idosos corriam até 17 quilômetros por hora, tá? O tempo de contato efetivo era igual ao tempo aéreo efetivo. O adulto, o jovem adulto, né? Quando chegava a 13 quilômetros por hora, começava dali para cima as velocidades, começava a ter o tempo aéreo efetivo maior do que o TTE, o contato efetivo. O idoso não, o idoso foi de 7 quilômetros por hora, passou por 13 e o TTE sempre igual, sempre igual, sempre igual, até 17. Os coitados, nós colocamos eles para correr até 17 quilômetros por hora. O comitê ético lá era mais simplificado, porque a gente deu gás naqueles idosos. Imagina idosos que não eram corredores e fizeram. E aí, eles até 17 quilômetros por hora eram iguais, ou seja, eles não tinham um sistema elástico ali funcionando bem. Tá? Esse era um marcador primário, esse é um bom exemplo disso. O quanto isso afeta no treinamento, ainda a gente está estudando nesses aspectos, mas ele está ligado, sim, a um funcionamento do sistema elástico. Tá? Essa é a primeira mensagem, que tem a ver com o uso de índice de reatividade em saltos e por aí vai. Tá? Agora, o segundo marcador, Brian, presta atenção, que agora não tem equação, hein? Aqui é função. Função, é entender a ideia da coisa. Agora vem uma complexidade. O que acontece? A gente avalia também o tempo durante o contato efetivo, é onde acontece o mecanismo elástico de forma importante. A gente divide o tempo de produção de trabalho positivo, que a gente chama... desculpa, o positivo é a segunda aqui, da metade final. Vamos começar de novo. Primeira metade, quando eu toco o pé no solo, tá? Eu tenho o tempo de frenagem, até a metade, eu digo metade, mas aí que tá. A gente pode avaliar isso, tá? E ali eu tenho
o T-break, o tempo de frenagem, tá? Tempo de frenagem, que a gente sabe bem, a primeira metade do contato, onde eu faço excêntrica, tá? E depois o tempo de propulsão, a segunda metade, que eu vou chamar de T-push, é o push. É essa segunda metade aqui. Eu vou ter o T-break e o T-push. Eu vou avaliar isso. De novo, a olho é mais difícil ainda. Mas eu quero mostrar para vocês que ele é muito legal, porque tem a ver com teoria, com a lei de Hill, tá? Que é uma das ideias mais fortes da ciência do movimento humano mesmo, do nosso prêmio Nobel Vivian Archibald Hill, né? Onde vai definir lá as determinantes mecânicas da produção de força muscular, né? E a gente vai usar esse raciocínio. Deixa eu mostrar para vocês. Em baixas velocidades de corrida, vejam só, aqui tem os tempos, tá? T-push e T-break, que é a duração do push, que é o trabalho positivo, e do break, trabalho negativo, tá? Em vermelho e azul. Em velocidades, que vão desde velocidades... Esse aqui são curvas do professor Cavanha, como eu fiz no meu doutorado. Ele me obrigou a botar todo mundo lá para correr a 3 km por hora, uma velocidade que não é natural. Então, geralmente, é a partir daqui que vale, né? Que a gente faz mais naturalmente. A menos que tu esteja no quartel, a gente faz aquelas corridas semi-estacionárias por alguma razão, tá? Mas geralmente não faz. Mas tudo bem. Então, a partir daqui são velocidades naturais de corrida até ali um pouquinho mais de 20 km por hora. Vejam que o T-push e o T-break aqui tem ao contrário do TTE e TAE. No TTE e TAE existia simetria nas primeiras velocidades, até 13, e depois tinha assimetria. Aqui no T-push e T-break é o contrário. A assimetria T-push e T-break existe nas baixas velocidades, tá? Ou seja, de baixíssima até mais ou menos 13 km por hora, o tempo de trabalho negativo é menor do que o trabalho positivo. Eu tenho uma excêntrica rápida e uma concêntrica um pouco mais lenta, digamos assim. Tá? Isso está dentro da teoria de Hill, porque o que o professor Cavanha observou? Depois foi confirmado com análise de imagem. É que nessas velocidades relativamente baixas de corrida, as minhas unidades músculo-tendão que mais respondiam por alongamento e encurtamento eram músculos ao invés de tendão. Os tendões quase que trabalham sem deformação em baixas velocidades. Quando eu aumento as velocidades, os tendões começam a ser deformados, vamos chamar assim, eles começam a ser alongados e reutilizados. E aí existe uma simetria. E aqui nessas velocidades, o que está sendo confirmado hoje em alguns músculos principais, nossos propulsores de corrida, é que esses músculos operam isometricamente. E quem alonga e encurta são tendões. Tá? E isso indica uma simetria pela teoria de Hill, tá? Que eu não vou me deter aqui também, porque envolve um pouco de matemática, mas quando eu produzo trabalho muscular concêntrico, excêntrico, as funções melhores de ações de ciclo, alongamento e encurtamento, elas são melhores quando o T-break é menor do que o T-push. E fecha com esses valores aqui. Quando o meu músculo trabalha isometricamente, são tendões que funcionam mais próximos de um elástico perfeito. Não somos perfeitos, nós temos 7% de estereses no tendão. Quando um tendão é alongado e é reutilizada energia, ele utiliza 93%. Ele só tem 7% de esterese, que significa dissipação em forma de calor. Nós temos, os tendões são bons elásticos. E músculos caem nessa esterese pela metade, a esterese é de 40%, 50%. Tá? Então, isso é uma estratégia evolutiva, e por isso cangurus também, quando aumentam a velocidade, usam mais tendões. Tá? E isso ajuda com esse mecanismo elástico. Mas, de qualquer jeito, as nossas medidas aqui de trabalho positivo e negativo são bons indicadores do mecanismo elástico. Tá? E isso altera bastante com o treinamento. A gente avaliou já com atletas mais treinados ou não, eles representam isso. Embora a gente não tenha medida direta nos músculos, mas tem uma representação integrativa. O nosso corpo todo funciona bem em forma mais elástica nessa forma. Ela é uma medida ao nível de organismo. At organismal level seria a tradução disso. Tá? É uma função importante do mecanismo elástico. De novo, vejam que não tem
equação aqui, mas tem o conceito ligado a ações de tendões e músculos, que é bem importante da gente entender. Claro, depois as medidas mais diretas disso são mais complicadas. Eu preciso ter uma avaliação biomecânica mais precisa, realmente, para ter essas marcações. Tá? Eu vou mostrar algum dado para vocês. Aqui tem uma mensagem geral, mas deixa eu ver se eu tenho o dado do idoso aqui, gente. Desculpa, Tom. Deixa eu passar rápido para mostrar. Aqui está uma construção desse sistema contato-despregue, ou seja, na produção de trabalho positivo, negativo. Quando eu toco o pé no solo, na primeira metade ali, eu vou ter uma ação excêntrica, então vou ter esse trabalho negativo, T-break, e depois na segunda fase, até o ponto de equilíbrio lá da curva, eu vou ter o trabalho positivo, T-push, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho... tenho marcadores de equilíbrio desse sistema, que é exatamente nos 2 pontos de equilíbrio, quanto o sistema está equilibrado. E aí tem umas coisas interessantes que eu queria andar aqui. Não está aqui. Bom, deixa eu ir para o lado do treinamento. Aqui tem um estudo onde a gente aplica esses dados de TTE, TAE, T-break, T-push, em atletas de mais alto rendimento ou menor rendimento. Tá? E tem alguns marcadores interessantes. Aí vem uma coisa que talvez, Brian, tu tenha comentado um pouco, tá? Mas é interessante de ver. O trabalho total em atletas de mais alto nível, tá? Aqui eram atletas de corredores de 3.000, tá? Um nível que eram entre regional, acho que não tinha nacional, talvez algum beirasse, mas era regional e recreacional, então tem que estar limitado a esse nível aqui a mensagem. O trabalho total era maior nos atletas com melhor desempenho. O trabalho total era maior, tá? Independente do peso, inclusive, tá? Isso não tinha efeito, mas eles oscilavam mais. Isso era devido ao trabalho externo maior e, especialmente, era devido ao trabalho potencial. É a medida mais simples que a gente tem, né? Então, tem a ver com essas oscilações maiores, mas não só da fase aérea. A produção de trabalho externo é no solo, tá? Então, eu tenho maior oscilação nessa fase desses corredores, tá? E eles acabam oscilando mais o corpo. Aqui está o trabalho vertical, como principal explicação desse maior trabalho externo. O horizontal não tinha grande diferença. No trabalho interno, outra mensagem agora, lembrando, o trabalho interno tem a ver com a energia que eu gasto ali, eu produzo para oscilar braços e pernas. Aqui tinha um comportamento estranho. O trabalho interno não mudou total, mas as suas partes mudaram, tá? Caras mais treinados, com melhor desempenho, era essa a medida, maior desempenho, performance superior, significa isso, o trabalho de pernas era maior neles do que os desempenho menor. Tá? Então, oscilam mais pernas. Mas isso é contrabalanceado, tá? A ponto de dar um trabalho interno igual com os braços. Os caras com menor desempenho oscilam mais braços. Isso é uma medida que quem é atleta, treinador, sabe ver em caras bem... Eles têm maior controle de tronco e braço, e isso tem também uma medida mecânica, que é muito estranho que não tinha sido explorada até então e tal, mas a gente conseguiu verificar isso e é um marcador importante, né, que se relaciona com esse controle de core também. Até onde isso tem a ver mesmo, a gente não explorou ainda, eu acho que a literatura não viu. Embora se saiba que eles têm um controle de core muito bom, os atletas de mais alto nível, tá? Mas relacionados ao trabalho mecânico ainda não. Mas a medida é essa, tá? Caras com melhor nível de corrida produzem mais trabalho de pernas, interno sempre, e menos de braços. Tá? Vai resultar no igual, mas as partes são importantes porque deu diferença. Aqui é a frequência do sistema, mas eu não vou querer me deter nisso. E, além disso, eu queria dizer que todas essas diferenças, elas se correlacionaram com economia de corrida. Com a economia de corrida, economia metabólica. E lembrem, economia de corrida, running economy, é uma das determinantes de desempenho. E aí fecha a conta. Então, tem fatores mecânicos que influenciam essa economia de corrida que vão também ter relação com o desempenho, porque aqui os grupos já tinham essa diferença e confirmou isso, tá? A economia era maior. Vejam só como a gente tem que ter cuidado quando expressa isso, tá?
Quando eu expresso isso aqui era um teste de 3.000, a gente fez no campo a medida, usando o K5, então foi uma medida com alta validade ecológica, foi muito legal essa parte do estudo, tá? Vejam só que o corredor de mais alto nível, ele gerava uma potência metabólica maior, que é essa aqui, ó, mililitro quilograma minuto, é a medida tradicional de consumo de oxigênio. Eles dispendiam mais potência, ou seja, alguém pode pensar, se dispendiam mais potência, eram menos econômicos, né? O consumo de oxigênio era maior, na medida tradicional que se faz. Mas essa medida é ligada à potência, minuto aqui no denominador. Tá? Isso não é a medida direta de economia. A medida direta de economia é uma medida de energia por distância. O que acontece? Esses caras, claro, geravam maior potência, tá? Até com, como é que se diz, limiar metabólico melhorado e tal. Mas é claro que eles andavam muito mais rápido por tempo para vencer os 3.000. E isso era tão compensado que apareceu uma economia diferente, significativa. Eles geravam mais potência, mas eram mais econômicos por metro percorrido. Tá? Esse é um bom exemplo até pedagógico de mostrar como eu tenho que ter cuidado quando eu vou avaliar essa economia de corrida. Aqui deu diferença no TIAE e TTE. O TIAE deles foram maior, tá? E o T-push, T-break não foi diferente, tá? Deu alguns padrões individuais, tá? Que foram bem legais de explorar. Então tem casos individuais, mas em média geral, realmente o TIAE foi mais significativo. O TIAE maior do que o TTE nos caras com melhor desempenho, mostrando aquilo que a gente falou. Eles são mais saltitantes assim, e apareceu por esse parâmetro. Estou falando um monte, né? Mas eu vou fazer um resumo da matéria dessa parte. Primeira coisa, mecanismo pendular, ele é definidor da economia de caminhada, tá? Mecanismo pendular. Eu tenho shift phase, ou deslocamento de fase, e a congruência, que são marcadores que me ajudam a entender isso. E eu vou mostrar depois, em aulas posteriores, que isso tem efeitos na marcha, em tipos patológicos, etc. Mas, por enquanto, a gente já viu alguns casos mais gerais, efeitos de tamanho. Tá? Eu vou tentar falar para a aula que vem para vocês sobre os efeitos de inclinação do terreno e carga, tá? Para mostrar um pouquinho dessas variações. E sobre o mecanismo elástico, ele é definidor também da economia de corrida, ele é o principal mecanismo que explica a economia de corrida, e tem relações até com desempenho de corrida, tá? Tem vários marcadores aí, em saltos também se utilizam ele, e aqui eu mostrei para vocês da onde vem essa origem do CAI, do ciclo alongamento e encurtamento, e as suas relações centrais, porque muitas vezes, hoje em dia na literatura, o pessoal dá muita atenção para aspectos neuromusculares, que são importantes, mas lembrem que o sistema neuromuscular, ele vai controlar esses desfechos primários, que é isso que eu expliquei para vocês. São esses fatores ligados à energia que têm direta relação com a economia de corrida, tá? Porque eu estou falando na linguagem, na unidade que tem relação com isso, que é a energia, claro. E claro que tem um sistema todo, né, complexo neuromuscular que vai otimizar isso, vai dar essas respostas. Mas essas são as respostas, os desfechos primários do mecanismo elástico também, tá? E tem efeito de treinamento também, vimos aí um pouquinho. Flávia, acho que era por aí hoje. Coitado. Né? Que horas são aí? Meia-noite? Bem cedo. Agora tá cedo, é 7h30. O horário da janta aqui é 8 horas, né? 7, 8 horas, né? Eu digo para eles que é horário de prisão, assim, meio... Não, um pouquinho antes. Tá em casa, Tata? Tô em casa. Então, eu acho que, primeiro, muito obrigada. Não sei se tu quer minimizar a apresentação e perguntar, pessoal, dúvidas para o professor Tartaruga? Falei. O Só Brian certeza. só viu a equação, né? Cadê o Brian? Tá derrubado? Onde é que ele tá? O Brian está derrubado. É isso. Não, e aí, Tata, agora eles veem assim, ó, eles saem
da tua parte que é física, é mecânica, e eu tô ainda na parte, eu tô saindo da parte celular para tu ter noção. Hoje a gente vai falar sobre fuso, ATG, sistema vestibular e equilíbrio. Próxima aula, a gente vai, se der tudo certo, né? Se não tiver que terminar esse conteúdo, a gente vai falar na parte muscular da locomoção. Aí, eu quero já, Tarta, como é que tu tá na tua parte de conteúdo que nós já vamos Eu tenho nos mais encaminhando? umas duas aulas, mas se a gente tem mais uma, eu faço um resumo em uma, né? Se é o caso. Não, acho que eu conto